Tá. Mas você está me ouvindo? Olá pessoal, muito boa noite, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Estamos começando mais uma edição do Espaço Gospel aqui pela TV Hortolândia e hoje nós teremos um bate-papo breve, rápido com o nosso querido Coronel Tadeu, assim conhecido, né? Com o seu nome de batismo é Márcio Tadeu Anhaia de Lemos. Acertei, Coronel Tadeu? Boa noite. É isso mesmo, Márcio Tadeu Anhaia de Lemos e famoso Coronel Tadeu. Um grande abraço para todos vocês, obrigado pela oportunidade. E vamos ao bate-papo. Eu quero pedir desculpas aos nossos telespectadores, ao pessoal. O nosso programa não é de costume começar atrasado, geralmente sempre às 20 horas e 30 minutos. Nós tivemos um problema técnico aqui e a gente vai fazer um breve bate-papo com o Coronel Tadeu aqui, até porque ele também tem outros compromissos daqui a pouquinho. Meu irmão, primeiro, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, obrigado por atender o nosso convite, por fazer parte aqui da cidade de Hortolândia. Sei que o senhor também conhece muito essa região, já fiquei sabendo aqui que hoje o senhor esteve para a região aqui também. Aí vem já a pergunta, né? Articulando já as questões políticas na região municipal? Sim, hoje eu estive em Sumaré, em Nova Odessa, justamente em conversas com alguns amigos, justamente preparando a campanha de 2026, né? Porque a minha campanha é um pouco diferente, ela é feita sem recursos, sem dinheiro. Então, sim. Eu não saio comprando votos, eu saio conquistando votos. Isso para mim é o mais importante na política, né? Fui deputado federal, hoje eu sou suplente, mas tudo sempre desse jeito, sempre conquistando os votos, conversando com as pessoas, né, e procurando expor as minhas ideias, né, e aproveito aí para dizer ao nosso pessoal que está nos assistindo, né, que minhas redes sociais são Coronel Tadeu no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Eu faço lives todos os dias. A gente vai comentando o dia a dia da política, que é muito dinâmico, né, cada dia é um dia diferente. Sim. Vai comentando e procurando cada vez mais informar o povo, que é a única preocupação que eu tenho, que o povo saiba cada vez mais de política para parar de eleger picareta, né? Pois é, e esse é um tema que está em alta ultimamente, essa questão da picaretagem política, né? Parece que passa-se os anos, vão-se os anos e a gente não consegue, de fato, de maneira alguma, eliminar esse tipo de... se é que a gente pode... Eu geralmente nem uso o nome político, porque nós sabemos que não dá para a gente generalizar, porque sabemos que temos pessoas de caráter, assim como o senhor e outros também, mas eu sempre uso um termo dizendo que existem pessoas, bandidos travestidos de política hoje, né? E é justamente sobre essa questão que nós queremos debater hoje, falar rapidamente sobre essa questão. E eu vou tocar num assunto aqui, deputado, até para o senhor colocar o ponto de vista do senhor e para a nossa população também aqui na cidade de Hortolândia. Há muito tempo a gente brigou muito pela questão da lei da ficha limpa, né? O presidente Bolsonaro foi um grande defensor dessa questão. E hoje há uma discussão bastante acirrada nas redes sociais, quando ele diz que a ficha limpa hoje é usada para perseguir a direita e que ele quer fazer algumas alterações para concorrer às eleições em 2026. Como é que o senhor enxerga esse comentário? Como é que o senhor enxerga essa visão? Não seria abrir precedentes para outros canalhas que já passaram pela política, que foram presos, voltar ao cenário político novamente? Sim, abre-se uma válvula muito grande, e essa lei da ficha limpa, nossa, foi uma dureza aprovar ela, primeiro elaborar ela, depois fazer com que ela sofresse os mais diversos debates dentro da Câmara, dentro do Senado, mas enfim, existiu a lei da ficha limpa.
que punia com a inelegibilidade os políticos que faziam malversação do erário público, né? Ou seja, de alguma forma eles cometiam erros, né, e crimes com o dinheiro público, então eles ficariam inelegíveis para poder disputar as eleições. Então a gente conseguiu fazer uma pequena limpa, né? Algumas pessoas foram pegas nessa lei da ficha limpa, e isso é bom para a gente. Mas parece que estão tentando novamente afrouxar essa corda, e afrouxar essa corda vai passar boiada. Isso que é o ruim. Vai passar boiada e nós vamos passar a conviver novamente com políticos corruptos, como você bem disse, vamos voltar a conviver com bandidos travestidos de políticos roubando o nosso dinheiro. O que a gente tem que fazer é pautar os políticos que não concordam com isso e colocá-los para defender a existência da lei da ficha limpa. Não podemos deixar o povo eleger pessoas que vão afrouxar essa corda, e aí a coisa vai ficar cada vez pior. Ok. Eu tinha uma série de questionamentos para fazer ao senhor. Hoje, obviamente, não dará tempo, eu tenho apenas 10 minutinhos para conversar com o senhor aqui, mas vamos direto ao ponto. Há quem diga de que o presidente Bolsonaro será, de fato, preso. O senhor acredita nessa narrativa? Não acredito, Adeudo, não acredito mesmo, até porque não há motivos para isso. Seria um exagero completo, né? Digamos assim, uma reviravolta jurídica que teriam que fazer, teriam que passar por cima do texto legal, passar por cima da lei, para poder arrumar um motivo para colocar o Bolsonaro atrás das grades. Não existe nenhum texto legal que possa prever isso como crime, o comportamento dele como crime. Então, estão fazendo um contorcionismo jurídico muito grande, e eu não porque será uma injustiça muito grande, além do que pode colocar a população numa condição de revolta muito grande. Isso preocupa muito o país no momento em que se fala sobre essa possível prisão do Bolsonaro. Eu acredito que não vai acontecer. Vamos dizer assim, eu acho que eles vão ter juízo e não vão abusar querendo colocar o Bolsonaro atrás das grades. Certo. Nós vamos tocar num outro assunto também bastante relevante, que está em alta. A gente está vendo aí a situação que o Brasil, o mundo inteiro está passando por dificuldade, mas o que foi propagado durante a campanha não é a realidade que nós vivemos hoje. Aliás, diga-se de passagem, nenhum brasileiro vive hoje uma condição favorável, né? Dito isso, saiu uma reportagem e que eu gostaria muito de conversar com o senhor, que foi uma reportagem, uma pesquisa pela Quest, a desaprovação do presidente Lula, que chega aos 60%, em pelo menos 6 estados do Brasil. Como é que o senhor vê isso e o que o senhor atribui a essa queda tão brusca do presidente, já que em específico em alguns desses estados ele pontuava com pontuações altíssimas, né? Vamos lá, quem planta colhe. A gente sabe muito bem desse ditado, né? Você plantou, você colhe. O reflexo disso é justamente as ações que o presidente Lula praticou durante esses 2 anos à frente do governo federal como presidente, que tem feito com que a população cada vez mais se distanciasse dele. É óbvio que a população confiou 50 milhões de votos, acredito eu, muito perto disso, no presidente, acreditando que ele pudesse mudar o Brasil da forma que ele falava, da forma que ele prometia, da forma que ele verbalizava na sua campanha. E o Lula, a gente sabe muito bem que ele tem uma certa oratória que convence o povo. Ele convence. Só que a gente já percebeu, alguns já sabiam, e outros estão percebendo agora, que é tudo mentira. Que o Lula é um ator político,
que na época de campanha fala o que for preciso para convencer o povo e levar o voto. E depois, quando assume o cargo, faz outra coisa completamente diferente. Quem não se lembra do Lula, que chegou uma vez dizer no antigo SBT, no programa Silvio Santos, né, que político que rouba tem que ir para a cadeia, e anos depois a gente viu ele atrás das grades por esse motivo, por ter roubado. Então a gente sabe muito bem, quem conhece o Lula sabe muito bem que ele não deve se comprar uma letra sequer daquilo que ele fala. E hoje essa pesquisa retrata o resultado do governo dele. Um péssimo governo, uma má gestão, uma atrapalhada só que a gente está vendo praticamente em todos os ministérios, salvo um ou outro fato aí, mas a grande maioria se resume em atrapalhadas feitas pelo governo federal, e a população realmente está cobrando e cobrando caro isso. Daí o resultado é justamente essa pesquisa, viu, Adil? Nós temos pelo menos 6 estados que representam aí cerca de 62% desse eleitorado. Por exemplo, São Paulo, o estado que inclusive me surpreende muito, exatamente por ter um reflexo mais voltado pela questão. Se eu estiver enganado, senhor, por gentileza, me corrija, mas eu sempre vi São Paulo como sempre voltado mais para o lado da esquerda, enfim, tanto nós tivemos PSDB dominando aí por muitos anos, mas nós temos hoje uma desaprovação de 69% no estado de São Paulo, apenas 29% que aprova, e 2% que não sabe responder. Na sequência, nós temos aí outros importantes estados como Minas Gerais, que chega a 63%, Rio de Janeiro, 64%, Paraná, 68% de desaprovação, e no Rio Grande do Sul, ainda um pouco mais, com 66%, em Goiás, supera acho que tudo aqui, né? 70% de desaprovação. E isso é um reflexo, eu não sei se na visão do senhor, isso é uma grande reviravolta, principalmente para nós que estamos no estado que praticamente é o coração do país, né? São estados produtivos, são estados onde quem vive aqui vive para trabalhar, não vive para receber. E diferentemente de outras regiões como o Norte e Nordeste, onde a gente sabe que o assistencialismo fala muito mais alto do que o empreendedorismo. E então você vê essa crítica é justamente quem está produzindo, porque quem está produzindo está cada vez pagando mais imposto, está cada vez ficando mais caro, mais difícil empreender nesse país, e a gente sabe que é justamente o coração, não só o estado de São Paulo, mas a região sul e sudeste, praticamente carregam o Brasil no colo, em relação à produção, renda, PIB, faturamento, o que você imaginar. Mas é aqui que também mais se sente as ações do governo. Quando aquela história do governo fica no cangote, é aqui que o povo sente mais, porque o governo não sai do cangote do trabalhador e muito menos do empresário. E aí aonde se há maior rejeição mesmo. Nos estados do Norte e Nordeste, provavelmente uma parte do Centro-Oeste, a gente não tem essa pesquisa tão elevada, porque a gente sabe muito bem que o dinheiro que é produzido aqui embaixo do país, no Sul e Sudeste, é carreado para o Norte e Nordeste justamente para se promover o assistencialismo. E é lá onde ele tem a maioria dos seus votos. Mas eu vi essa pesquisa hoje e alguns estados do Norte e Nordeste, não que o Lula estivesse perdendo, mas ele está decaindo na sua credibilidade. Em alguns estados do Norte e Nordeste, ele já não tem mais aquela popularidade tão alta quanto ele tinha. Isso é um sinal muito bom, é um sinal de que a população está atenta às informações que são hoje veiculadas pela internet, e hoje a gente tem uma avalanche de notícias para tudo quanto é lado, e a mentira, ela vai até um determinado ponto. A mentira, chega uma hora que ela não consegue mais ser mentira, e ela passa a ser a verdade, e o povo vai entendendo exatamente o que está acontecendo e vai se desgostando do governo e principalmente desse personagem que é o Lula. Então esses números, tem mais 2 anos, provavelmente o governo não consiga mais reverter esse quadro. É muito difícil você reverter um quadro
onde nós estamos quase numa recessão econômica e isso afeta demais a população. Vai ser muito difícil. Eu então, me lembro, é que piore ainda mais esses números. Eu me lembro, deputado, numa campanha, acho que ainda na gestão Dilma II, que também a popularidade dela estava em baixa devido aos acontecimentos. E eu acho que foi na última gestão dela, chegou quase também a não conseguir a reeleição e acabou se reelegendo. O senhor teme que alguma coisa possa acontecer e o Lula tentar reverter isso de alguma forma? Tudo é possível. Claro que nada é impossível quando a gente se fala de eleição. E essa eleição que você se refere é justamente a eleição de 2014, que foi muito apertada, mas muito apertada mesmo. Isso pode acontecer? Pode, mas o Lula vai ter que trabalhar muito para conseguir elevar esses números novamente e chegar numa condição de ganhar a próxima eleição ali por um raspão, por um pedacinho da população brasileira, né? Assim como foi essa eleição de 2022. E é onde eu falo para você, hoje eu não acredito muito mais que o governo consiga reverter esse quadro. Tá. É muito difícil, teria que mudar da água para o vinho, e o PT não está disposto a isso. O PT não está disposto a mudar nem 1 milímetro daquilo que vem fazendo, porque acha que o que está fazendo é certo, só que está percebendo. Tomara que as pesquisas mostrem isso para eles tentem reverter o rumo desse barco e possa novamente botar o Brasil numa condição de credibilidade, porque nesse momento eu acredito que é daí para pior e ele vai colocar realmente a reeleição dele em jogo em 2026 com toda certeza. O senhor acha que a direita leva essa eleição de 2026 no Brasil? Eu espero, mas a gente não pode esquecer que nós temos o Centrão, o famoso Centrão, e o Centrão não é fraco. Vai depender muito do candidato, vai depender muito dos candidatos. Hoje não existe nenhum nome do Centrão forte, nenhum nome. Todos são muito fracos e não conseguem passar de 7%. Hoje há uma polarização muito grande entre o nome do Bolsonaro e o nome do Lula. Esses dois vão para o segundo turno com toda certeza. Mas o Lula desgastando do jeito que está e, eventualmente, se o Bolsonaro não for candidato, pode dar chance para alguém do Centrão levar essa eleição em 2026. Aí nós vamos ter que conviver com esses políticos, né, que tem nomes bons, mas tem muita tranqueira no meio também. Tá. Deputado, para a gente caminhar para o nosso final aqui, eu sei que o senhor tem um compromisso aí, já havíamos conversado a respeito disso. Eu quero tocar num assunto que eu acho que o que me preocupa dentro da questão da direita, principalmente daquilo que nós defendemos. Hoje nós temos uma série de nomes sendo colocados da direita para concorrer às eleições em 2026. Isso não seria uma preocupação, até por uma questão de divisão de votos? A gente, até hoje, claro, não vimos ninguém bater Bolsonaro em termos de voto, né? Mas nós temos aí nomes importantes, como, por exemplo, o Caiado, nós temos o próprio Zema, agora tem aí o Marçal, que a gente não sabe se vai conseguir, mas vem aí o cantor lá também, né? Que está se colocando à disposição, nome à disposição, e outros nomes também para concorrer às eleições. O senhor não vê isso como uma preocupação de repente, se cada um resolve sair de fato, se tornar ruim para a direita, no caso, em divisão de votos? Bom, vamos lá. Se o Centrão enxergar que não haverá essa polarização, vamos imaginar que Lula está completamente desgastado e vamos supor Bolsonaro completamente fora da eleição, porque ainda tem um recurso para ser julgado. Mas vamos imaginar. Aí o Centrão vai se matar. Né? O União Brasil vai querer lançar candidato, né? O Republicanos vai querer lançar candidato, o Podemos vai querer lançar candidato, o MDB vai querer lançar candidato, porque todos vão estar praticamente no mesmo nível de aceitação do público. Tem que tomar muito cuidado com esse racha, porque se o Lula for disputar a reeleição, e muito provavelmente vai, é capaz de ele bater
o Centrão, se o Centrão se dividir dessa forma. Cada um querer lançar o seu candidato achando que tem chance de levar. O que eu acho que pode acontecer é que se o Bolsonaro não disputar a eleição, o Centrão deve provocar uma união entre eles para eleger um candidato a presidente e o outro a vice, e os demais partidos ficarem coadjuvantes na eleição para justamente bater o atual mandatário, que é o Lula, porque ele seguramente, numa eleição, ele vai ter votos, 20%, 25%, quem sabe até mais. Então aí ficaria difícil se o Centrão rachar. E eles são perspicazes o suficiente para entender que esse racha não ajudaria. Entendi. Caminhando para o final mesmo, de verdade, eu quero aqui colocar uma situação. Digamos uma hipótese de que o presidente Bolsonaro não possa concorrer às eleições de 2026. Quais dos nomes o senhor acha que hoje entraria para essa corrida eleitoral? Tarcísio seria o nome preparado para isso? Michele estaria preparado para isso? Olha, todos os nomes, a política é um jogo profissional, todos os nomes precisam ser testados, mas hoje, sem dúvida nenhuma, o do governador de São Paulo é o nome que apareceria muito bem nas pesquisas. Inclusive, essa pesquisa que eu vi hoje já dá o atual governador de São Paulo à frente do Lula em alguns estados do Nordeste, o que é muito bom. Então, eu acho que o substituto nesse momento, né, não sei que aconteça alguma coisa aí pelo meio do caminho, mas eu acho que nesse momento o substituto natural do Bolsonaro seria o Tarcísio e, se não for ele, quem sabe a esposa dele, a Michele Bolsonaro, ou até mesmo um dos filhos. E aí eu acho que o Eduardo Bolsonaro seria o candidato mais indicado nessa questão, né? nessa eventual impossibilidade do Bolsonaro não poder disputar as eleições de 2026. Tá certo. Meu amigo, eu sei que o senhor tem um compromisso, eu não quero tomar o seu tempo. Vamos tentar remarcar um bate-papo, quem sabe presencial a hora que o senhor estiver aqui pela nossa região. A cidade de Hortolândia é a sua casa. Espero que o senhor possa fazer uma visita aqui também, para que a gente possa estar mais próximo também. O senhor é pré-candidato a deputado nas próximas eleições? Sou pré-candidato a deputado federal e aproveito até para divulgar as minhas redes sociais aí para todo mundo que está nos assistindo, né? @Coronel Tadeu no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. @Coronel Tadeu. Sou pré-candidato a deputado federal e o ano que vem estarei novamente pedindo o seu voto, né? A sua confiança para que a gente possa continuar o trabalho lá na Câmara dos Deputados. Coronel Tadeu, eu quero agradecer imensamente a sua atenção. Que Deus te abençoe. É um prazer falar contigo sempre, tá bom? Estamos sempre à disposição aqui na cidade de Hortolândia. Deixo meu abraço ao senhor, a toda a sua família. Fica o nosso carinho, o nosso respeito. Sabemos do grande homem que o senhor é e do trabalho que o senhor desenvolveu durante o seu mandato aí até 2023, né? Foi isso, né? Sim. Até 2023. Sabemos do grande trabalho que o senhor desenvolveu enquanto estava deputado federal. E fica aqui a nossa gratidão mais uma vez. Vamos remarcar uma nova conversa, um bate-papo mais amplo, entrando em outros assuntos. Eu gosto sempre de conversar muito com o senhor, porque o senhor é um homem que nos dá aula de política aqui. Então, muito obrigado. Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado, Deus, pela oportunidade. Muito obrigado a todos vocês aí da emissora. Um abraço para todo mundo de Hortolândia e região. Fico muito feliz de estar aqui contigo. Como você disse, infelizmente eu tenho um compromisso e gostaria muito de voltar a participar. Te agradeço demais, Deus te abençoe muito o seu trabalho, que tudo corra bem e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, meu irmão. Pessoal, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Espaço Gospel. Na próxima quarta-feira, a partir das 20h30, estaremos ao vivo, com certeza, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Coronel Tadeu, muito obrigado. Boa live aí também. Vou tentar assisti-lo, viu? Deus abençoe, beijo no coração. Fique com Deus. Tchau, tchau, gente. Vem aí o primeiro festival de música gospel que será realizado dia 22 de março a partir das 17 horas na Praça Poderosa. Presença confirmada de vários cantores de vários estados do Brasil, além de uma praça de alimentação que estará disponível para você. Faça sua caravana e venha, participe conosco.
11º Festival de Música Gospel em Hortolândia.